Olá, boa noite. Tal como eu fiquei a semana toda anunciando, não é, que eu tenho muita honra do meu convidado de hoje. Eu, como havia anunciado, está aqui comigo o doutor desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, doutor Marcelo Gobo da Ladeia, que eu agradeço por ter vindo, doutor. Eu é que agradeço o convite, como sempre. A prazer é todo nosso. Sempre que o senhor vem, a audiência sobe. O imaginário popular vê no juiz aquele ser assim, lá que chegou no topo da pirâmide, e o imaginário popular, não estou falando uma grande maioria, né, doutor? Um ser assim meio divino, que com a canetada, de repente, decide a vida do cidadão. É uma profissão muito especial, todo mundo sabe da magistratura, né? Vamos falar um pouquinho disso. Mas antes eu quero começar conversando com o senhor. Se o senhor não quiser falar, o senhor fala, Luca, eu passo, aí vamos em frente. Esse fato aí, rumorosíssimo, tanto é que ganhou a mídia nacional, saiu em todos os telejornais, repercutiu lá fora também. A questão dos processos que foram abertos contra a Gazeta do Povo. Tá. O senhor lembra desse caso? Sim, lógico. E agora, recentemente, a ministra Rosa Weber Mandou suspender os mandou processos. suspender o processo. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? O que o senhor achou? E aí fica uma situação curiosa, porque os juízes de primeira instância entenderam que era uma coisa perfeitamente razoável, legal, e lá chegou na Suprema Corte, a ministra, vamos suspender. Como é que o senhor viu aquilo? Primeiro, eu não posso falar dos processos em si, porque são processos em curso, daí me proíbe de dizer Estão parados agora. Dois, o que aconteceu foi que a Gazeta do Povo entrou com uma reclamação dizendo que nenhum juiz do Paraná poderia julgar uma ação de outro juiz do Paraná. Isso. E o processo foi suspenso para avaliar esse tipo de situação. O que eu posso dizer é assim, são 1.000 juízes no Paraná, 40 entraram com a ação. Ou seja, os 40? outros 960 não entraram. Inclusive eu, não entrei. E eu digo por que eu não entrei, não achei necessário. Você pode me perguntar assim, mas se você se sentiu ofendido com a informação do meu salário, não, porque essa é pública. Como ela foi informada e dando a entender à população que os juízes são, antes de tudo e mais nada, um bando de pilantra, e foi isso que foi dado a entender, inclusive uma charge mostrando os juízes tirando o dinheiro do povo, isso sim é ofensivo. Foi? Só que eu achei, assim, não é a toga que dignifica o homem, mas é o homem que dignifica a toga. Se a população achar que eu não tenho estrutura moral para ser um magistrado, então eu deveria ir embora. Não é uma charge que vai dizer se eu roubo ou não. São os meus atos, são as minhas condutas. Daí porque eu achei desnecessário entrar com qualquer coisa. Porque é aquela história, eu não preciso ficar ofendido com aquilo que eu não sou. Eu preciso ficar ofendido com os outros acharem que eu sou isso. Falou o senhor muito preparado com altivez. Não atingiu o senhor, atingiu aqueles outros. Me parece que o cerne da questão estava intimamente ligado ao resolveram entrar esse primeiro caso. As próprias vítimas iriam julgar os casos. A Carmen Lúcia lá disse achou, que não, achou assim. Vamos ver se todo o Poder Judiciário paranaense não poderá julgar. O que acontece, por exemplo, se ela der provimento? Qual a situação que vai ficar interessante? Quem vai julgar vai ser o Supremo. Eu acho interessante essa ação, porque é preciso que haja um limite, ou pelo menos um delimitador, do que seja informação e do que seja ofensa. Eu acho importante isso. Eu acho que é importante que a gente consiga ter esse limitador. Acho essa ação paradigmática. Tá bom, doutor, passamos à frente. Só para complementar esse raciocínio, agora nas últimas 24 horas, o presidente do Supremo Lewandowski, Ricardo Lewandowski... Pichuleco. Esse eu li. Pois é, apareceu um pichuleco retratando o nosso presidente da Suprema Corte. Não, e também o procurador-geral, né? E ele também, dois, o procurador, o Junot e ele. Arrumaram um pichuleco. Roubou, Junot, e ele se sentiu ofendido, mandou a PF, coitado da PF, com tanta coisa para pegar tanto ladrão. Isso também é normal, doutor? Afinal, não pode chegar nos juízes? São seres inatingíveis, não podem ser criticados? Eu acho assim... É difícil você dizer que os juízes não possam ter direitos. Não, eu acho que tem bastante. Também acho.
Até é bom que tenha, porque senão já imaginou um julgador Trabalhar que não sob tivesse... pressão, né? Não, trabalhar sob pressão faz parte da profissão. Se o cara não consegue trabalhar sob pressão, não vai ser juiz. Vai ser qualquer outra coisa. Sem dúvida. Mas assim, eles se acharam ofendidos. Se você se achar ofendido de uma coisa que eu disser para você hoje, você vai processo ou não? Naturalmente. Nós temos que entender que isso é um direito de um ser humano, não é? Tá certo. Agora, Então, nossa- eu não processaria. Se você quiser dizer, um jornal da cidade, uma vez eu mandei aprender, como juiz eleitoral, mandei aprender uma edição de jornal enfim, que era um problema de crime irregular. eleitoral. É. Esse mesmo jornal, no dia seguinte, tinha assim a capa era uma fotografia minha e embaixo escrito assim, mais uma bobagem do Marcelão. O senhor não processou. 10 mil. Ah, pagaram-no. Distribuíram na rua. Mas pagaram? Não, eu não vou. Cara, Ah, o senhor processou não, né? Não, acho Tá que bom. Doutor, vamos falar Por que eu vou fazer isso? outra passagem curiosa envolvendo membro do Judiciário. Aham. O senhor é membro do Judiciário? Sou. Digníssimo. 27 anos. É, e está lá em cima. Daqui É. a pouco eu quero ver o senhor lá no STJ. Será que vai, doutor? De jeito nenhum. Se for convidado, vai. Não, isso não é convite. O senhor isso é podia, eleição. inclusive, substituir o Marcelo Navarro. Vamos ao assunto do Xará. Navarro. Xará. Seu Xará, vamos ao assunto do Marcelo Navarro. Era desembargador, tal qual o doutor Marcelo aqui na minha frente. E calhou de ser pego num grampo envolvendo a ex-presidente da República, a presidente afastada, a Dilma Rousseff, veio aí nessa operação Navarro, um grampo onde ela estava acertando mandá-lo para o STJ, ou seja, promovê-lo para que ele soltasse algumas presas pelo juiz Sérgio Moro. Está lá, todo mundo, o Brasil viu. E ele foi para o STJ. E lá, na votação, ele voltou para soltar os presos. E o que aconteceu? Até agora, nada. Não, aconteceu? Ele continua... Não. Os outros 4 É. ministros votaram contra, ele perdeu essa relatoria, o relator hoje É. dos processos da Lava Jato é um paranaense, Mudou, lógico. nascido em Hamburgo, por sinal, o ministro Félix Fischer. É. Há também uma investigação movida pelo CNJ, que eu não sei o teor, porque ela é sigilosa, Do Navarro também? com relação ao ministro Marcelo Navarro, com relação ao ministro Francisco Falcão, que era corregedor nacional. Tá, mas o inclusive. Navarro continua lá. Eu acho que Até se onde eu fosse sei, sim. no outro país do primeiro mundo, ele já teria sido afastado ou teriam aposentado. Mas enfim, né, doutor, é Brasil. Não, acho que não. Não é bem assim. O grande problema é o seguinte. Tem um troço chamado devido processo legal. Não dá para punir e depois processar. Concorda comigo? Concordo. Então vamos processar para depois punir. É. Bom, enfim, vamos em frente. Doutor, aqui eu não sei, o senhor fica pouco tempo aqui. Aliás, o senhor fica metade do tempo aqui, metade em Curitiba. Não, fico 4 para 5 dias em Curitiba e 3 dias aqui. Tá. É do seu conhecimento que aqui, no dia 19 de abril, pela primeira vez na história do município, que tem 102 anos, vimos, dirigindo-se ao cárcere, políticos, empresários e mais uma raia. Isso eu soube. Hoje nós temos 13 pessoas presas, sendo uma mulher, tem uma mulher e 12 homens à disposição do juiz federal, doutor Pedro Carvalho Aguirre Filho, juiz da terceira vara federal, um belíssimo de um juiz. Sim, eu conheço, doutor Pedro. Está aqui há 10 anos. Está ali, eu acho que 9 ou 10 anos. Você conhece. A Pecúlio explodiu na cara do iguaçuense. E, por favor, tem alguma coisa a dizer? Na verdade eu tenho um detalhe interessante. Outro dia eu estava vendo um voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse assim, falando, eu não me lembro exatamente qual era o caso, mas é um desses casos envolvendo Lava Jato. Sim. Ele falou uma frase que eu acho muito interessante e muito significativa. Ele disse que hoje a população brasileira está tornando a corrupção tão inaceitável quanto o racismo, quanto o espancamento de mulheres. Isso. Eu digo isso. Eu li também. De novo, é um processo em curso, eu não posso me Você manifestar. não conhece os autos? Lógico, e não posso me manifestar com relação a isso, eu tenho uma proibição legal disso. Mas o que eu posso dizer é... Sim, soube, lógico, eu sou... Meu amigo, eu moro em Foz do Iguaçu e trabalho em Curitiba. Eu faço uma pergunta ao doutor Marcelo. Eu ia perguntar, o que é que o doutor Marcelo lê? Eu sei que o senhor gosta de, além dos processos,
Dizem que... Pergunta que eu quero responder, processo. Isso eu leio muito. O doutor diz que nós passamos um terço da vida, o ser humano, dormindo. Eu acho que o juiz bem passa... menos que isso. O juiz eu acho que passa mais um terço lendo e esse outro um terço que sobra. O que é que o senhor lê, na verdade, que não seja processo? Que não seja processo, seja direito e história. O senhor gosta de história? Muito. Estou lendo O senhor hoje lê um a livro... Time também. Um dia eu entrei no seu gabinete, Na verdade, a Time eu até terminei a assinatura porque eu estava muito chata. Mas eu assino há muitos anos também E aqui a no- The Economist. Isso, uma grande revista britânica. O que é Isso. que o senhor lê no Brasil? The Economist. Folha de São Paulo. Lê a Gazeta do Povo. Piauí. É mensalmente. leitor do Língua? Sou. Ah, não! Estou Lê o entre os livro. 17. Estou entre os 17. O senhor é um dos... O senhor começou a ler. A me Comecei ler a ler lá do- atrás. não Nossa, foi? eu posso fazer uma descrição. Comecei Pode. a te ler do primeiro processo que eu vi teu nome. Com eu comecei a ler. certeza. Aí eu entrei para ver a coluna, porque, pô, tem que ver, né? Doutor, na época... Eu leio diariamente. Folha de São Paulo, Gazeta do Povo e a tua coluna. H. Isso, ó, Lucas. essa é a minha leitura Muito diária obrigado. sempre. Muito obrigado pelo que me toca. Doutor, aqui no nosso legislativo temos 15 vereadores. Certo, 15. sim. Dos quais 5, logo um terço, tornaram-se réus num processo que discute formação de quadrilha, pecúlio, fraude de licitação pública, Tudo isso é crimes pecúlio, graves. né? É a pecúlio. 5. Está lá, o MPF denunciou, o juiz olhou, analisou, recebeu a denúncia. O que é que o senhor acha disso? Uma cidade como O Ministério Forte... Público considerou que existiam fatos contundentes o suficiente para oferecer uma denúncia de crime acusatório. O juiz determinou que essa denúncia seja processada E vai julgar. e vai julgá-lo. É isso que eu vejo. De novo, é um processo em curso. Tá, mas o que eu vou dizer assim, o que eu vou dizer é assim, nenhum vereador, nenhum político, de naipe nenhum, em nível nenhum, é eleito por si só, é eleito pelo povo. A população é que tem que fazer esse julgamento. Que votam Também. neles, que votam. Também. Tá, Agora, o julgamento judicial, isso está na tá mão. bom. do Não, é só federal. porque eu, como cidadão da cidade, Eu também. eu fiquei Você não se chocado. preocupe. Você não se preocupe que eu Um também. terço dos meus vereadores que me representam lá também estão sendo processados por crimes graves, realmente é o fim da rosca. Mas assim, vamos ter que julgá-los antes. Sem dúvida. A presunção do contraditório, né, doutor? Isso. Aliás, meu blog... ele Diz é assim, baseado- direito ao contraditório, exatamente. Conversando com o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia, já foi o primeiro bloco, vamos para o intervalo. Doutor Marcelo, conversando com o Poder e Política aqui. O senhor está lá na iminência de ser votado. Agora tiraram lá das calendas gregas, o Renan tirou. Ele está preocupado. Tem 18 inquéritos, 13 ou 18 inquéritos contra o Renan no Supremo. Ele está apurado. Ele está preocupado. Eu imagino que meus belzinhos aqui, eu não dormia. Bom, enfim, ele que agora colocou em votação, doutor. A lei de abuso de autoridade. Vamos falar um pouco disso. Para quem não conhece, eu vou dizer aqui do que se trata, o senhor vai analisar. Essa lei, se realmente for aprovada, ela visa punir delegados da Polícia Civil dos estados, delegados federais, juízes, desembargadores e ministros das Supremas Cortes, STJ, Ministério tribunais federais e membros do Ministério Público e do Ministério Público Estadual e Federal. Não é isso? Visa punir. Como? Quando se entender que houve excesso. Por exemplo, o delegado invade a casa de um camarada fora de hora, prende sem autorização judicial e vai por aí fora, né, doutor? O senhor que é desembargador, doutor, o senhor vive lá dentro, o senhor está no cerne do judiciário. Como é que o senhor vê uma lei dessa se for aprovada? Bom, existe uma lei de abuso de autoridade que é de 65.
Ou seja, uma lei com 51 anos, mais de meio século. Caduca. Caduca. Eu acho que é importante haver a revisão disso. Agora, o problema não é esse, né? O problema é o réu pedindo para punir o juiz, né? Aí nós estamos, exatamente, como é que fica isso? Eu não sei, eu sempre falo uma coisa. Primeiro que o judiciário, quando tem qualquer coisa, ele julga um fato concreto que é apresentado a ele. O judiciário não julga fofoca. Não. Tem que ser um fato concreto. Segundo, nunca vi réu gostar de juiz. Sabe? Faz parte. O réu acha que não devia ser réu. Terceiro, o que me espanta é alguém que tem um rosário de acusações ser... Presidente do Senado. E mostrar esse tipo de achar que isso vai resolver o problema dele. Não, basicamente. Nós temos aqui um sistema político, é só acompanhar a Lava Jato, né, doutor? A gente... eu quero saber até a opinião do senhor. Eu acompanho de perto, porque o Justiça Federal é uma quadra da minha casa. O que é que o senhor tem a dizer da Lava Jato? O que ela representa para o país? Divisor de águas. Não tenho dúvida. Nós não corremos o risco, daqui 5 anos, nós estarmos conhecendo a 205, a 205ª Operação Lava Jato? Que tal, hein? Eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que a Lava Jato está investigando um fato que é a corrupção dentro da Petrobras e os meios políticos. Enquanto tiver fatos a serem investigados, ela vai continuar. Porque acabou. Se durar 10, 12, 5, 10, 15 anos... Ela vai continuar? Isso é um problema, eu acho que vai. Isso é um problema dessa própria corrupção. Agora, para pensar. A Lava Jato só teve sentido no exato momento em que a população brasileira se viu farta disso. O judiciário, na Itália... Mãos limpas? Na Manipulite. É no que o Moro se espera. Mas lá não deu certo? Na verdade, deu, né? No primeiro momento. Deu, depois, e só não deu certo depois. Veio o Berlusconi e mudou tudo. Não, mataram o Giovanni Falcone, e o Berlusconi um túnel com ele dentro. Né? O grande problema nosso não é esse. Para mim, na Itália, tem se você entrar na Corte de Cassazione de Itália, que é o nosso STJ, você vai ver uma lápide com o nome de todos os juízes mortos pelo crime organizado. Sim. Aqui é piada de salão, perto do que aconteceu na Itália. Sim. Que é piada de salão. Lá mataram vários. Muitos. 2. O italiano tem uma frase que é verdade. Todo fórum na Itália tem uma frase dita assim. O direito, a lei é a vontade do povo e o judiciário é a sua boca. Certo. Tá? O judiciário nada mais faz do que expressar a vontade da lei, que é a vontade da sociedade, e impô-la. Ponto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Paciência. Democracia e seriedade se faz com respeito às instituições. E quando as instituições falham, o judiciário está aí para julgar, para o bem e para o mal. Tá. Doutor, agora recentemente foi aprovado o Temer, né? O Michel Temer. Ele aprovou um aumento para os membros do judiciário. Não, só os funcionários. Nós não temos. Servidores? 40%? Só servidores. Só não servidores. Chegou para os juízes, não? Nada. Nós estamos sem aumento há 3, 4 anos, 5 anos. Tá bom, mas vocês não podem reclamar que ganham bem. Sim, eu não reclamo. Não reclamo. Eu costumo analisar. Sabe quanto é que eu ganho? Quer saber? Ganho 33 mil limpo. Bruto, aliás. Limpo dá uns 24, 23. Pô, mas desconta tanto, doutor? Desconta que ganha muito, paga muito imposto, filho. A carga tributária no Brasil é muito grande. Olha, cara, outro dia eu estava vendo uma leva quase que 1/3 do salário. Mais? Né? Mais de 1/3. Mais de 1/3. O grande problema é que... Cara, deixa eu te falar uma coisa para você, para você que é real. Hoje, o meu salário é descontado entre imposto, previdência social, que nós, ao contrário de qualquer brasileiro, nós não temos limite da previdência social. A gente desconta sobre todo o salário, é 11% sobre o todo. Não tem história dos 3 mil. É muita coisa. É muita coisa. Imposto de renda é a faixa máxima, e não tinha como não ser. Só para você ter uma ideia de descontos, eu tenho quase 10 mil reais de descontos. É muita coisa. A maioria da população gostaria de ganhar o meu desconto como salário. O Brasil é um país curioso. Ele cobra demais do servidor, do cidadão, e não dá contrapartida de serviço. Ele cobra de quem recebe salário. E tem salário. serviço, doutor? Ele cobra de quem recebe salário.
Olha, é aquela Não história. tem serviços. É aquela história. O problema é, não tem serviço... Não tem. Concordo, não estou discordando de você. O que eu estou dizendo é o seguinte, os serviços, eles são dados ou não são dados pelas pessoas que nós elegemos, né? O senhor acha? Os prefeitos, governadores e presidentes entraram lá. É. Os 54 milhões de pessoas que votaram na presidente afastada, são 54 milhões de pessoas que não são assistidas por um governo que eles não têm nenhum tipo de responsabilidade? Tá bom. Doutor, hoje lá nas últimas horas, um sniper profissional, né? Pois é, eu vi matou isso, né? 5 policiais lá em... Não, atirou em 12 e 5 morreram. Matou né? 5. Cinco Sniper, morreram. do fundo do prédio. E a polícia acabou matando lá. Mas aconteceu novamente. Aí me vem o Donald Trump, que está disputando com a Hillary, flertar com o fascismo. Pergunta-se, a sociedade americana está adoentada? Boa pergunta, perguntar isso para eles, mas eu acho que por Donald Trump ter chance é algo a se pensar, viu? Não é? Com aquelas ideias dele? Cara, você já imaginou um cara com esse tipo de ideias, com o maior arsenal do mundo? Inclusive com o código da bomba atômica. Com a chave, né? A chavezinha. Doutor Marcelo, por que no Brasil, juiz, magistrado, raro, eu não me lembro, não vai para a cadeia quando comete crimes graves, é julgado, condenado. O máximo que lhe acontece vai ao pijama. Não, são diferentes, são coisas diferentes. A punição administrativa é essa. Mas e a criminal? Você lembra de algum juiz que... Prenderam um juiz federal a semana retrasada, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso está preso. Mas ele fica 3, 4 dias... Não, está preso com condenação. Estou condenado e preso. O que eu acho engraçado é assim... Desembargador? Desembargador, era vice-presidente do Tribunal Mas de Justiça do Mato Grosso. Encontra-se preso. Isso é uma raridade, não é? Não é, esse é o detalhe. O que é raro é ter um desembargador fazendo isso. Raríssimo. O que é raro é ter um juiz ladrão. O que as pessoas têm que entender é assim, de 15 mil juízes, 3 ou 4 cometem crimes. É fato. Ponto. Isso não é dado estatístico. Isso não chega a ser dado estatístico. Agora, o que se vende para a população, porque a notícia também é uma mercadoria, é que esses 3 são 3 otários. Tá bom. Lá nos Estados Unidos teve um magnata lá, entre aspas, Madoff. Ele fez uma pirâmide e o dia que o de baixo não pagou para o de cima, a pirâmide desmontou. Em 4 anos, o sistema americano investigou, processou e está cumprindo prisão perpétua. Rápido, 4 anos. Nós temos uma figura aqui curiosa no Brasil, que é o Eduardo Cunha. Se eu ver aquele cidadão, ele... É de dar risada, né? Você viu ele chorando ontem? Ele chorou, mas copiosamente. Eu tenho que pedir desculpa. Não, por favor. Mas é que eu me lembrei dessa cena mesmo. Ele chorando. Cara do céu, ele está chorando. Mas que barbaridade, aquelas lágrimas de crocodilo. Nós temos um problema que é um sistema processual arcaico. Eu vou dizer um negócio que eu trabalho, que é processos eletrônicos. Eu sou responsável pelos processos judiciais eletrônicos da Justiça dos Estados e na Justiça Militar no Conselho Nacional de Justiça. Eu costumo dizer que eu trabalho em 2 lojas, né? No Tribunal e no CNJ. Os processos eletrônicos aceleram muito isso. Mas eles não vão resolver nada enquanto nós tivermos um sistema processual. Nossa, cara. É o embargo do embargo de orelha. Não, é impressionante. Outro dia nós compramos para julgar assim, o 5º embargo no mesmo processo. Cabe uma pergunta, antes que termine, faltam poucos minutinhos. O que o senhor achou da decisão do Supremo por 7-4 a voto, entendeu que condenados em segunda instância, direto para a cadeia. E depois, isso foi a decisão. E eu pensei que tinha virado uma suma. Aí vem o decano, Celso Melo, falou, não é bem por aí. Foi um dos 4 que voltou. E como é que fica a cabeça de vocês abaixo, não é? Como é que vai fazer, por exemplo, doutor? Você vê foi um avanço, aquela decisão de 7-4? Eu acho que não foi um atraso. Não sei se foi um avanço. Mas o doutor... Não, deixa eu explicar. Nós estamos lá numa Câmara Criminal. Vamos supor que trabalhamos numa Câmara Criminal. São 5 magistrados, 5 desembargadores. Vamos supor que 3 considerem o caso como de condenação.
Os outros dois, ou dois, Sim. considerem o caso que seja condenação. Os outros 3, um acha que não é caso de condenação e os outros 2 não votam. Tá? O que acontece? O cara sai condenado de lá. Tá? Teria um embargo de divergência e tal. O cara pode ser preso de lá. Do órgão julgador 5, só 2 consideraram o cara culpado. Então tem que pensar isso também. Tá, tem uma coisa também. O Luiz Estevão de Brasília, milionário... Ele foi o grande motivo. Ele foi o grande motivo. Dessa decisão, Não tenha dúvida. O que eu acho e que ele não... está preso por causa disso. Tá, o que eu não acho Acabou. que seja possível é você aplicar isso para todo mundo é caso. Tá certo. O doutor, o senhor tem que vir mais vezes. Aqui o tempo é pequeno. Você vai perder a audiência, cara. Puta, Marcelão de novo. Que é isso? Satisfação recebê-lo. Toda minha. Sempre lúcido, não é? Moderno nas suas ideias. Continua dando aula, né? Continuo. E essa é a cachaça. Essa é a cachaça. Isso é bom, deixar o seu legado de conhecimento para as gerações futuras. Agradeço o é. senhor por ter vindo. O senhor e a senhora que nos assistiu, assinante deste canal, eu agradeço também. Tenham todos um bom final de semana. Quer fazer mais alguma alegação, alguma colocação final, doutor? Obrigado por tudo que Foz do Iguaçu sempre me deu. E vai continuar dando mais, o senhor merece. Obrigado por o senhor ter vindo.